Olá! Sabe quando você ouve uma voz dentro da sua cabeça e essa voz vem junto com o calor no coração? Sabe quando você está precisando, necessitando de uma ideia, de um direcionamento e de repente você escuta essa voz e junto com essa voz vem uma ideia e uma certeza, um conforto, uma certeza do direcionamento que você deve tomar? Pois é. Essa certeza, essa voz, essas ideias que você sabe que você jamais teria capacidade de pensar em tal ideia, essa ideia, essa voz é do seu mentor espiritual tentando falar com você. Você não está tão sozinho quanto você pensa que está. O seu mentor espiritual, ou você pode chamar como quiser, anjo da guarda, amigo espiritual, mentor espiritual, sabe? Então, ele está com você desde quando você nasceu. Já estava no planejamento reencarnatório que ele vai te acompanhar a sua encarnação inteira, sabe? Já estava programado lá. No planejamento reencarnatório, vocês se conhecem, inclusive, tá? Então, ele fica muito feliz por você, ele vibra por você, ele torce por você, porque ele veio para te auxiliar, para te guiar realmente, né? E ele fica muito feliz quando você acerta, muito feliz quando você escuta a sugestão dele, os sussurros no ouvido, né? Então, e você acerta. Mas em compensação, ele fica muito triste quando você tem a consciência do caminho que você deve tomar. Você tem a consciência do lado certo e do lado errado, e mesmo assim você opta por ir pelo caminho errado porque você acha que ninguém está vendo, não é mesmo? Ele fica chateado, viu? Ninguém precisa ser perfeito, mas precisa ser bom, precisa ser honesto, precisa se melhorar. E o seu guia espiritual está aí para te ajudar a ser cada vez melhor, para encontrar essas melhorias, para se tornar melhor. Sabe, o seu mentor espiritual, ele fica sussurrando no seu ouvido, ele fica mandando imagens através do seu campo mental, ele fica mandando sinais por pessoas, por coisas, por placas, inclusive. Você se encontra com ele em projeção astral muitas vezes, né? Às vezes você lembra, às vezes não. Quando lembra, acha que foi apenas um sonho. Mas o seu mentor espiritual, ele te dá um direcionamento o tempo todo. Ele está o tempo todo tentando falar com você. Então, comece a prestar atenção nos sinais. Às vezes você está com os olhos fechados, vem uma ideia na sua cabeça. Às vezes você está com os olhos fechados, vem uma imagem na sua tela mental. Essa imagem é ele projetando uma imagem para você, a partir daquela ideia, saber o direcionamento que você vai tomar. Entendeu? O seu mentor espiritual, ele está o tempo todo tentando falar com você. De alguma forma, tentando mandar o direcionamento, te guiando, mas muitas vezes, e olha, quase sempre, se você não for atento, porque nós vivemos num mundo material, um mundo muito barulhento. Então, se a gente estiver distraído, se você estiver distraído, ansioso, muito mais voltado para o mundo material, do que para o mundo interno, seu mundo interno, aí você não vai escutar, você não vai perceber, porque ele fala, muitas vezes é muito sutil, entendeu? E o que fazer para você começar a entender que é o seu anjo da guarda falando com você, o seu mentor, o seu guia, né? O que fazer? Para ouvir o seu mentor com mais clareza, você precisa se acalmar, você precisa se voltar um pouco para o seu mundo interno e se acalmar, precisa ajustar a frequência, sintonizar a frequência junto com ele. Sabe, nós vivemos num mundo muito barulhento, a gente capta várias frequências, várias informações. É um barulho só. Imagina um rádio, você sintoniza mal o rádio, você vai captar várias rádios e vai ouvir um chiado, porque está captando várias frequências, um barulho só, um chiado. Mas se você se voltar para dentro, se acalmar, você vai começar a ouvir o seu mentor, o seu guia, o seu anjo da guarda com mais clareza. É só sintonizar com ele. E para isso, se recolha, saia um pouco do mundo material, do barulho, se recolha.
procure um lugar dentro da sua casa, um lugar que não precisa ser nada demais, um lugar tranquilo. Faça respirações lentas e profundas. Você pode colocar até uma música tranquila, ou faça uma oração, ou simplesmente se acalma e comece a falar com ele. Você vai começar a se interiorizar, você vai começar a ter um olhar mais para dentro de você. Com o tempo, você vai começar a ter mais clareza de pensamento, sabe? Como saber que é o seu mentor falando com você, que é o seu companheiro de encarnação? Olha, ele vai falar com você muito sutilmente. E sempre que ele falar com você, você vai sentir paz, tranquilidade, sabedoria, certeza. Vai vir junto com uma emoção boa. Porque muitas vezes a gente está captando outras frequências e a gente pode captar também influências de pensamentos de outros espíritos que quer nos direcionar para o caminho errado. Então, esses outros espíritos, eles vão sugestionar coisas no seu ouvido que quase sempre vai te dar a sensação de raiva, sentimento de vingança, de ciúmes, revolta. Então, como direcionar, como saber diferenciar quando é o seu mentor espiritual que te quer bem e quando é a influência de um pensamento de uma consciência perturbada, um espírito perturbado que quer te influenciar? Ora, é muito fácil. Se o que você estiver sentindo, a ideia, a sugestão no seu ouvido vier com paz, com tranquilidade, com sabedoria, com aconchego e uma sensação de certeza, é o seu mentor, o seu guia espiritual. Se você sentir que aquela sugestão, aquela ideia veio com pensamentos bagunçados, sentimentos ruins, você sabe que é algum espírito sugestionando aí no seu ouvido. Aí ignore. Foque apenas em sentimentos bons, emoções boas. E aí, com o tempo, a sua comunicação, a sua conexão com seu mentor espiritual vai cada vez ficar mais estreita. Ele não vai precisar ter tanto empenho, ter tanto trabalho para se comunicar com você, porque ele está o tempo todo tentando se comunicar com você. Quando você se afiniza com ele, ele não precisa de tanto trabalho, você rapidamente capta a mensagem dele. E isso é uma sintonia de frequência sua com ele incrível. Isso muda a sua vida. Isso vai mudar porque você vai ter um direcionamento. Você vai saber quando é cilada e quando é o caminho certo. Olha, isso é tudo, viu? Então, esteja com os ouvidos abertos, com a mente aberta e sabendo diferenciar sugestão do seu guia, amigo do seu guia espiritual, sugestão de um espírito qualquer tentando te influenciar. E aí isso vai te dar uma expansão de consciência, porque você vai começar a observar coisas que você nem observava antes. Você vai falar assim, nossa, como que eu não enxergava isso antes? Então você vai começar a enxergar um pouco além do óbvio. É como ter um parceiro com você o tempo todo, entendeu? É incrível. Comece a se interiorizar um pouquinho mais, faça oração e se conecte com ele. Pense nele. Tudo bem, você nem sabe como é o rosto dele, mas fala, olha, eu sei que você está comigo, eu sei que você me acompanha desde o meu nascimento. Então, vai me mostrando, eu vou observar tudo e começo a observar mesmo todos os sinais, tá bom? Todas as imagens que ele projetar na sua tela mental. Feche os olhos, comece a respirar tranquilamente e observe. Os sinais são sutis. Ou é uma imagem, ou é uma ideia, um sentimento, ou a voz de fora para dentro, ou a voz dentro da cabeça, mas sempre vai vir com uma emoção boa, tá bom? Comece a prestar atenção e tenha um alcance maior de compreensão da sua vida. É incrível. É sobre isso. Se gostou, curte o meu vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau.